Fala galera, vamos à questão 141 da prova azul do Enem 2019 que fala o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era letra A 112, letra B 88, letra C 60, letra D 28 ou letra E 24. Ufa, né, galera? Uma questão com texto longo, mas vamos lá, vamos destrinchar aí o que está escrito nesse enunciado, destacar as informações importantes e, de fato, chegar na resposta dessa questão. Então, começando marcando algumas coisas muito importantes aí no texto, ó. A força de defesa de cada jogador, ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Vou escrever isso matematicamente. Vou representar a força de defesa pela letra, pela sigla, né, melhor dizendo, né, FD, tá? E aí isso vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, que eu estou chamando ali de K1, tá? Que multiplica o nível, que eu vou representar por N, que multiplica a experiência ao quadrado. Tranquilo até aí, pessoal? Então vou continuar lá, ó. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vou fazer ali o mesmo esqueminha, ó. Força de ataque, vou representar por FA. Isso vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K2, que multiplica o nível ao quadrado, certo? Nível ao quadrado, N ao quadrado, vezes a experiência. Tudo bem até aí? Bom, continuando lá, ó. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais e uma coisa importante, ó. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. E aí é o seguinte, ó, e possuem ó, força de ataque 2 e a de defesa 1. Com esses valores, galera, eu consigo achar essas constantes K1 e K2. Então eu vou atrás delas agora. Ó. Como é que vai ser isso? Se eles iniciam lá com a força de defesa 1 e força de ataque 2, então eu vou começar ali na força de defesa. Ó. Vou botar a força de defesa igual a 1. Isso vai ser igual ao K1, que multiplica o nível inicial é 1 também, e a experiência inicial também é 1, beleza? Então, fazendo aquela continha ali, vocês vão ver que esse K1 ele vai ter que ser obrigatoriamente
igual a 1. Chegamos no valor do K1. Legal, tá lá, ó. Mesma coisa eu vou fazer ali embaixo, tá? Então vai ser o seguinte, ó, a força de ataque, que inicialmente é 2, então vai ficar 2 igual a constante que eu chamei de K2, vezes o nível ao quadrado, vezes a experiência. E aí, fazendo aquela continha ali, vocês vão ver que a gente vai chegar num K2 igual a 2. Beleza até ali, galera? Tranquilo? Então, achei as duas constantes. Agora, beleza. Agora eu posso atacar diretamente lá a pergunta do problema. É o seguinte, ó. O jogador 1, ele tem, tá escrito aqui, ó. Jogador 1, ele tem nível 4 e experiência 5. Então, eu vou ver quanto que é a força de ataque dele. Então, eu vou botar aqui, ó. Jogador 1. A força de ataque dele vai ser a seguinte, ó. Lembrando que a força de ataque é dada aqui, ó, tá? Então vai ser a constante K2, que vale 2, que multiplica o nível dele ao quadrado, então 4 ao quadrado, que multiplica a experiência dele, que vale 5, beleza? Continuando aí essa continha, a gente tem o seguinte, ó, que a força de ataque ela vai ser igual, 4 ao quadrado dá 16. 16. Aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. 16 vezes 10, 160, tá? Então, o que eu fiz, galera? Ó, fiz aqui, ó, 4 ao quadrado, depois eu fiz 2 vezes 5, que dá 10, e aí 16 vezes 10, 160. Tranquilo? Agora eu vou para calcular a força de defesa do jogador 2. Lembrando que a força de defesa, ela é dada aqui, ó. Beleza? Lá no que eu escrevi em azul. Então, essa força de defesa, ela vai ser o K1, que a gente descobriu que vale 1, que multiplica. Lá no jogador 2, ó, ele tem nível 2 e experiência 6. Isso está escrito no enunciado. Então, a gente vai ter, ó, o nível 2 e a experiência ao quadrado, 6 ao quadrado. Automaticamente, a gente vai chegar aqui a força de defesa, que a força de defesa desse jogador 2 vai ser, ó, 6 ao quadrado, 36, 36 vezes 2, 72, vezes 1 é o próprio 72. Então, ó, descobrimos força de ataque, força de defesa, agora a gente precisa fazer a diferença, ó. É isso que está pedindo, ó. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, preciso fazer essa diferença, ou seja, eu preciso fazer 160 menos 72, beleza? Se vocês pararem para observar, de 72 para 80, faltam 8. E de 80 para 160, faltam 80. Somando tudo isso aí que está faltando, vai dar 88, tá? Se vocês não acompanharam, é só fazer essa subtração, pega lá emprestado, que vocês vão ver que vai bater aqui, ó, 88 certinho. Tranquilo, galera? E isso nos leva na opção B de bola. Tranquilo, pessoal? Bom, eu sei que é uma questão assim, um pouco trabalhosa, ainda mais se tratando de Enem, uma questão um pouquinho longa, né, visto que o nosso tempo de resolução para cada questão é curto, mas se ficou alguma dúvida, escrevam, tá? Eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível. Apesar de ser uma questão um pouquinho mais longa, a gente acaba compensando com outras que são mais curtas, tá? Então vale a pena tentar entender e tal, para caso apareça algo parecido novamente, vocês vão estar preparados, tá? Grande abraço a todos, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!